Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidar todos para abrir a sua Bíblia, o Evangelho segundo João, o capítulo de número 9. Uma passagem encantadora das Escrituras, muito conhecida de todos nós. João capítulo 9. Eu vou ler apenas o primeiro versículo deste capítulo, que é um grande relato, um relato maravilhoso do sexto sinal que Jesus Cristo fez, segundo o registro do evangelista João. Ele fez questão de marcar 7 sinais que Jesus fez. Na verdade, ele disse que Jesus fez muito mais do que isto, mas ele está aqui se restringindo a 7 sinais. Este é o sexto sinal. Acho que a última vez que eu preguei aqui, eu falei do paralítico ou do homem enfermo, 38 anos, no tanque de Betesda, que era um dos sinais narrados por João. Agora, nós vemos este daqui. E o primeiro versículo apenas diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E meus irmãos, quando nós pensamos na trajetória de Jesus, nós sabemos que ele estava em Jerusalém, justamente para a comemoração da festa dos tabernáculos, uma festa que envolvia água. Os fiéis iam até o tanque de Siloé para ali pegar água e levar para o templo como parte da festa. Nós sabemos também, pelo que conhecemos das Escrituras, que o ensino bíblico tinha sido multiplicado. No tempo de Jesus Cristo, nós temos uma invasão greco-romana, portanto, gente diferente convivendo no mesmo território, mas vários partidos judeus, vários partidos israelitas, vamos dizer assim, existiam ali, defendendo cada um posicionamento, e no decorrer do tempo, as pessoas tinham tomado a lei de Moisés e não apenas permanecido com a lei de Moisés, mas eles tinham desenvolvido todo um sistema oral de doutrinas, de preceitos. E os judeus daquele tempo, especialmente os fariseus, eram um povo muito, muito legalista, no sentido de criticar, de fechar as portas para qualquer situação. Quer dizer, era um tempo em que Jesus veio, que seria um tempo muito hostil para o Evangelho. Não era fácil ser um crente naquele momento, naquele tempo. Porque a religião pressionava os evangélicos, vamos dizer assim, aqueles que eram conhecedores e crentes no Evangelho de Cristo. E era certamente ainda um evangelho que não tinha toda a realidade dele. Cristo ainda não havia morrido na cruz, Cristo não havia ressuscitado, Cristo não havia dado o Espírito Santo às pessoas. De maneira que era um grupo de pessoas falando do reino de Deus,
mas ainda não experimentando as coisas que hoje nós podemos experimentar. A Bíblia toda escrita, o Espírito Santo presente na nossa existência, a conversão como um fato real, essas coisas não aconteciam. Acontece que Jesus Cristo teve vários debates que são registrados no Evangelho de João, e no capítulo 8, que antecede o capítulo 9, ele escapou de ser apedrejado. É o último versículo do capítulo 8, diz que pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ora, a partir daí, no meio de muita gente que estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, Jesus viu um homem. Identificou no meio da multidão uma pessoa. Sua característica dessa pessoa, ele era um mendigo. Ele vivia das esmolas, embora os seus pais fossem vivos. Ele era um mendigo. Seus vizinhos o conheciam como um mendigo, como uma pessoa que era posta sempre no mesmo lugar para viver da caridade das pessoas. O texto também mostra que os seus pais eram pessoas frequentadoras da sinagoga, eram pessoas que tinham de fato uma intenção de servir a Deus, mas nós vamos perceber no decorrer do capítulo que os seus pais tinham medo dos seus pastores, dos fariseus, dos mestres que ensinavam na sinagoga. Eu olhei para esse texto e eu quis classificar todos os personagens que aparecem nesse texto. E eu gostaria de convidar você para deixar sua Bíblia aberta em João, capítulo 9, a fim de que a gente percorra esse caminho rapidamente para nossa edificação. Vamos lá. Eu queria registrar aqui a primeira dúvida levantada. A primeira dúvida levantada vem dos discípulos. Os discípulos de Jesus Cristo que estavam aprendendo com Jesus Cristo que o reino de Deus não era exatamente o que os judeus criam, não era a lei somada à lei oral, não era aquela religião cheia de ritos, não era aquela religião cheia de sacrifícios, mas era agora a confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Os discípulos, todavia, tinham incorporados em si uma crença que era comum, até mesmo ensinada nas sinagogas, que o sofrimento é castigo de Deus. Nós aprendemos no livro de Jó que não necessariamente o sofrimento provém de castigo de Deus, porque Jó era um homem bom e Jó naturalmente procurava fazer a vontade de Deus, entretanto Deus permitiu que ele sofresse muito e que ao final aprendesse de Deus muito mais claramente do que antes. Pois é, perguntaram para Jesus, quem é que pecou por ele nascer cego? O pai dele, a mãe dele, eles tiveram alguma situação irregular? Alguma coisa que eles tenham feito? Porque, na verdade, queridos irmãos, a lei do Senhor diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração, terceira e quarta geração. Então, se incorporou o fato de que uma pessoa nascida cega era castigo. Ou então, existia a possibilidade do próprio rapaz
ter pecado ainda no ventre da mãe. Ora, como isso é possível? E na verdade a gente descobre que naquele tempo era corrente até se perguntar se não havia transmigração das almas. Quando Jesus perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? Ele disse assim, pode ser Elias, pode ser Jeremias, pode ser um dos profetas. O que isso significa exatamente? Significa que algumas pessoas ali daquele tempo poderiam até crer em reencarnação. Inclusive os discípulos. Não estou afirmando que eles criam nisso, mas era corrente admitir a ideia de transmigração de almas. Então os discípulos estavam imersos nessa cultura também. E isso me faz pensar, se nós, como discípulos de Jesus Cristo, não estamos envolvidos com pensamentos que são naturais, são pensamentos da sociedade, e nós achamos que é possível que dentro do Evangelho nós tenhamos coisas estranhas às Escrituras, como estas que nós vemos aqui. Na verdade, os 12 discípulos, então, foram esclarecidos. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Em outras palavras, Deus pode pegar uma pessoa, sim, e dar para ela uma forma que para nós pode parecer castigo, e sem dúvida ela vai ser penalizada de alguma maneira, mas para que em determinado dia de sua vida ela seja totalmente utilizada para a glória de Deus. Então, ninguém aqui entenda que o sofrimento que a gente tem vem como castigo. Eventualmente não vem como castigo, vem para a manifestação da glória de Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Nós vemos os vizinhos. E quando nós olhamos para os vizinhos estão acostumados a ver esse homem sentado, mendigando, num determinado ponto da cidade. Quando ele retorna do tanque de Siloé, ele retorna diferente. Como diferente? Bom, eu não sei se alguém viu um cego de nascença aqui, e nós podemos descobrir que um cego de nascença eventualmente demonstra na sua face alguma atrofia. Uma atrofia que mostra que ele nunca enxergou, nunca viu. E eventualmente os seus vizinhos estavam acostumados de cumprimentá-lo ou de saudá-lo, cabisbaixo, com a mão estendida, com o seu psicológico assim, um tanto quanto talvez afetado por essa condição de não ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa dependente. Talvez os seus pais também andassem cabisbaixos por causa dessa cultura de achar que houve algum castigo na vida dele. E talvez eles também ficassem assim, afetados com isso, com esse complexo de ter um filho nessas condições. O que eles fizeram, o que o filho fez. Talvez, eu estou cogitando estas coisas, eu estou levando vocês para dentro daquele ambiente. E os seus vizinhos, claramente, se acostumaram com a ideia dele ser uma pessoa pobre e dependente. Mas de repente eles encontram um homem de cabeça erguida, olhando árvores, olhando pessoas, identificando pessoas,
não apenas pela sua audição, mas agora pela sua visão. Você que é o Joel, você que é o Amós, eu não imaginava que você fosse desse jeito. Você pode perceber que agora, eventualmente, o texto não fala disso, a minha imaginação é que fala, mas uma pessoa que acaba abrindo seus olhos e contemplando as coisas ao seu redor, percebe o verde da árvore, percebe o marrom da casa, o marrom da lama, o marrom, a cor da pedra, percebe todas estas coisas, mas os seus vizinhos não conseguem perceber que é ele. Porque não podem acreditar que um cego de nascença seja efetivamente a mesma pessoa que está ali, tão diferente. E perguntam para ele, o que te aconteceu? E ele responde assim no verso de número 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Essa é a fala. Ele não tratou teologicamente de nenhuma coisa. Ele não teve que dar para as pessoas nenhuma explicação. Olha, o sofrimento não é castigo de Deus, o sofrimento é uma possibilidade que Deus usa para a sua glória. Ele não entrou nesse detalhe, ele simplesmente disse, um homem, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus fez uma coisa esquisita com ele. Não foi? Uma coisa esquisita, uma coisa mística, porque Jesus cuspiu no chão, com a sua mão fez uma pasta ali de barro, e provavelmente enquanto falava com ele, enquanto explicava para os discípulos que nem ele, nem seus pais haviam pecado, Jesus Cristo preparou aquela pasta e, queridos irmãos, ele passou no rosto daquele homem. E aquele homem, talvez conduzido por uma pessoa, ou talvez indo pelas apalpadelas, porque ele já estava, de certa maneira, acostumado com os caminhos, ele não vai a qualquer lugar, ele vai ao lugar que se chama o enviado. O tanque de Siloé. E ali naquela piscina do tanque de Siloé, que as pessoas recolhem água para levar ao templo, ele se lava. E quando ele tira as mãos do rosto, e todo aquele barro que ficou no seu rosto, ele contempla a água pela primeira vez. Ele contempla as pessoas que estão ali recolhendo a água. Ele é uma nova pessoa. Mas ele nunca viu Jesus face a face. Ele não sabe como é que Jesus é. Ele só ouviu a voz de Jesus. E perguntam para ele, onde é que está esse homem? E ele disse assim, eu não sei onde está esse homem, porque agora, eu acabei de voltar para cá, e ele já não está mais por aqui. A situação não é médica, porque ninguém consegue explicar como é que um cego de nascença vê pela primeira vez. Ninguém consegue explicar como é que atrofias, como é que dificuldades genéticas, como é que dificuldades de nascimento, de geração do olho são resolvidas. O que acontece é que isso se torna agora matéria
para os fariseus, matéria teológica. Eles vão para os fariseus e os fariseus se reúnem ali numa espécie de conselho. E ali perguntam para esse homem e ele conta a mesma história. Olha, o homem chamado Jesus colocou barro nos meus olhos, mandou que eu fosse até o tanque de Siloé me lavar. Eu lavei e estou vendo. Ele fez o quê? Ele colocou barro nos meus olhos, ele fez uma massinha de barro. Então ele está enquadrado em um dos artigos da Mishnah, que estabelece que uma pessoa não pode fazer massinha no sábado. Como é que é? Ele é pecador, porque ele não obedece à lei. Quando fala não obedece à lei, você fica perguntando que lei ele está falando? A lei dada por Deus a Moisés ou a lei desenvolvida pelos judeus no decorrer das épocas? A lei desenvolvida pelos judeus na época, porque Jesus Cristo nunca desobedeceu um artigo, uma letra da lei que Deus deu a Moisés, porque senão ele não seria salvador da gente. Cairia por terra a ideia de que ele poderia ser o nosso salvador, se ele tivesse desobedecido um artigo ou uma letra da lei inspirada. E queridos irmãos, esses homens dizem, não é possível que uma pessoa pecadora pratique um ato desse. E eles brigaram entre si, e aquele homem foi mandado embora sem se resolver a questão, mas durante a semana, durante os dias que se seguiram, eles tiveram que chamar os pais, e aí os pais vêm. Os pais são gente piedosa, como eu falei no início, gente que frequenta a sinagoga. Mas eles já sabiam que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Messias, estava fora da sinagoga. Então eles precisavam escolher entre a alegria de ter o seu filho restaurado e admitir que o homem Jesus aplicou lodo, ou então calar, fingir, acobertar a sua alegria para poder continuar na igreja. Porque senão eles seriam expulsos. Presta atenção. Presta atenção. Eles precisariam se sujeitar a tudo quanto o ensino farisaico impunha para continuar na comunhão. E eles tiveram que decidir entre ficar na comunhão da sinagoga ou aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E eles preferiram, pelo menos naquele momento, eles preferiram ficar na sinagoga. Eu gostaria que você pensasse no fato de que o Evangelho liberta as pessoas, não prende as pessoas, liberta as pessoas. Mas liberta para quê? Liberta para o serviço ao Senhor, para a prática das obras de Deus. E Jesus Cristo foi muito claro. É necessário que a gente faça as obras de Deus enquanto é dia. É claro que ele estava se referindo, quando ele falou disso, ele estava se referindo ao fato de que em pouco tempo ele seria preso, morto, e aí ele não poderia fazer nada. Porque ele estaria na sepultura e depois ressuscitaria com outros aspectos da sua missão redentora. Mas ele não podia deixar passar
aquele momento em que, caminhando, viu aquele homem. Eu quero dizer para você que os pais perderam uma grande chance de abraçar o filho publicamente e dizer assim: nós estamos com o nosso filho. Nós vimos as obras de Deus nele. E nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles perderam essa chance, pelo menos no relato aqui. Pode ser que mais tarde eles tiveram coragem de fazer alguma coisa, mas aqui eles não tiveram coragem. Eles disseram assim: olha, ele é maior de idade, perguntem para ele. Ele é nosso filho com certeza, mas perguntem para ele, nós não temos nada com isso. Nós não temos nada com isso. Não há compromisso dos pais com a verdade de que Jesus Cristo curou o seu filho. E, portanto, é de Deus. Aí nós olhamos para os fariseus. E nós já vimos que os fariseus são pessoas que disseram assim: Jesus amassou barro, então ele é pecador. Ele feriu a lei. Então, quando chamaram o cego pela segunda vez, disseram assim: dá glória a Deus. Glorifica a Deus, porque Deus usou um pecador, um herege, uma pessoa totalmente fora dos nossos princípios, uma pessoa criminosa, digna de morte, para exercer um milagre na sua vida. Dá glória a Deus. É aí que entra o nosso glorioso homem. Esse rapaz podia ser cego, mas ele não era idiota. Podia ser mendigo, mas não era uma pessoa que não ouvia dos seus pais a lei do Senhor. Tinha noção de pecado, do que é pecado e do que não é pecado. Esse homem enfrenta esse tribunal e diz assim: se ele é pecador ou não, não me interessa. Eu era cego e agora vejo. E lá no fim do capítulo, lá nos versos 31 a 33, este cego dá uma aula de teologia. Sabe aquele cego mendigo? Sabe aquela pessoa sentada ali, cabisbaixa, implorando por uma ajuda? Agora ele está de pé, olhando para as pessoas, contemplando o rosto das pessoas, e ele está dizendo assim: sabemos, vocês e eu, sabemos que Deus não atende a pecadores. Nós sabemos disso. Deus não ouve ímpios. Como é que é? Deus não ouve ímpios. Não adianta as pessoas invocarem a Deus em qualquer parte, se nelas não existe o Espírito Santo do Senhor regenerando seus corações. A religião das pessoas que não foram tocadas pelo Espírito Santo é absolutamente falsa. Não importa que falem no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, se as pessoas não estão convertidas. Entretanto, o que nós vemos é que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O que esse homem está dizendo? Ele já tinha dito um pouco antes, perguntaram para ele: o que você acha desse homem que te curou? Ele disse assim: eu acho que é profeta, eu creio que ele é profeta. Isso está escrito ali no capítulo, no verso, que verso está escrito, irmãos? Ajude aí. Verso 17. Primeiro ele disse, esse homem Jesus. Depois ele disse, esse profeta. E agora ele está dizendo que esse homem, que é um profeta, teme a Deus e pratica a vontade de Deus.
E ele então diz: toda pessoa que teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E ele diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus. Está dizendo para os fariseus, que diziam: ele é pecador porque amassou barro no sábado. Ele disse: se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aí, esses homens dizem assim: você é todo nascido em pecado. Lembram daquela ideia? Deus castigou a família, por isso você nasceu cego, tem castigo pelo pecado aí. Coisa que os discípulos também acreditavam. E ele diz: tu és todo nascido em pecado e nos ensina a nós, fora! Fora! Nós queremos você fora! Ela assustou. Eu também assustaria. Onde já se viu gritar desse jeito, não é, reverendo? O fato, queridos irmãos, é que este homem sai. E agora? Ele não conhece Jesus pessoalmente. Ele só ouviu a voz de Jesus. E ele tomou uma decisão. Quando ele sentiu aquele treco meio quente nos seus olhos, será que estão me gozando? Será que estão fazendo alguma coisa, alguma brincadeira comigo? Mas ele ouviu aquela voz e ele trouxe para dentro de si o conceito da autoridade da pessoa que falava com ele. E ele temeu aquela voz. E ele aceitou aquela voz. E ele confessou aquela voz que ele ia fazer aquilo que aquela voz tinha dito para ele. Ah, queridos irmãos, quando ele se enche de ânimo, se levanta e sai na direção do tanque de Siloé. Por um momento eu perdi vocês, agora já achei. Quando ele sai, o que será que passa pela cabeça dele? Eu não sei o que passa, mas ele confia naquela voz. Só que agora, os pais o abandonaram, os fariseus o expulsaram, os vizinhos ficaram indecisos se o reconheciam ou não. Com quem ele está? E é isso que é encantador. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o. Oh, você é por aqui? Será que foi isso? Não, Jesus Cristo olhando aquele monte de gente em Jerusalém, Jesus Cristo encontra o homem. A iniciativa, de novo, é do Senhor. E o Senhor está para revelar para ele um passo adiante da sua fé. Ele já disse que esse homem é o homem Jesus, depois ele disse esse é o profeta Jesus, agora ele diz esse homem teme a Deus, não tem pecado e Deus o atendeu. E agora, então, ele tem esse encontro com Jesus e Jesus pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Verso 35. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Me apresenta o Messias. Eu quero saber quem é. E Jesus, na sua modéstia, disse assim: já o tens visto. Você já viu ele. É a pessoa que fala com você agora. Está reconhecendo a voz? Não. Sou eu. Sou eu. Qual foi a atitude deste mundo, deste homem? Ele afirmou: creio, Senhor.
e o adorou. Adorar significa se ajoelhar na frente. Simboliza isso, né? Esse ajoelhar simboliza este ato de entrega, de dependência, de confiança. Eu queria terminar, preciso terminar. Vamos nos lembrar de algumas coisas dessa narrativa toda. Tem mais um detalhe que eu preciso falar. Os fariseus que estavam do lado do ex-cego, disseram assim, nós somos cegos também? Ele disse, não, vocês não são cegos. Vocês acham que veem. É carregado de ironia, né? Vocês acham que veem. Se vocês fossem cegos como ele, vocês não teriam pecado. Mas como vocês acham que sabem, vocês são pecadores e para vocês não tem remédio. Eu não queria ouvir isso de Jesus de jeito nenhum, você quer? O que é necessário fazer? Quando a gente ouve a voz de Jesus Cristo, a gente deve obedecer e não ter medo, como ele não teve. A gente deve viver para a glória de Deus, porque, sendo assim, pessoas que temem a Deus, que guardam a sua palavra, vão fazer as boas obras de Deus enquanto estão vivas, enquanto é dia. Não podem perder um tempo da sua vida com bobagens fora do Evangelho. Nosso tempo é precioso na terra. E a gente não tem o direito de se distrair com as coisas deste mundo. Então, vamos nos lembrar que a iniciativa para ver e crer em Jesus Cristo é sempre dele. Nunca foi da nossa iniciativa ser salvos. Sempre foi da iniciativa do Senhor. E eu quero lembrar vocês que toda pessoa que se achega a Jesus Cristo porque Ele a chamou, é curada, não necessariamente da sua cegueira física, mas da sua cegueira espiritual. Toda pessoa que confia a Jesus a sua vida porque Ele a chamou, é restaurada, segundo a imagem do Filho de Deus. Segunda lição que eu vejo, é que a vida de fé começa com coisas simples. Jesus disse, vai e se lava no tanque de Siloé, ele se levantou e foi. A gente não tem que ficar questionando. Se a gente tem uma ordem clara das Escrituras para cumprir, vamos cumprir e ponto final, não tem o que discutir. Não tem o que retardar. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu vou demorar mais um pouquinho para fazer. Não tem esse tempo. A gente não sabe quando vai morrer. E a terceira lição é que assim como Jesus tinha como meta as obras de Deus, eu sou a luz do mundo, ele disse, assim nós também devemos ter essa meta. Nós estamos nesta terra, não é necessariamente para defender uma posição política. Nós estamos nesta terra para agir como filhos do reino e andar segundo os valores da Escritura, e assim nós vamos fazer as obras de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que você tenha entrado naquele ambiente e que você tenha refletido acerca do grande e poderoso Jesus Cristo que nós adoramos. Amém.